Primeiro, agradecer o Tércio, a Sônia pelo convite. Falar a verdade, quando eu vinha para cá, eu achei que eu não ia falar. Quando eu olhei o tema, assim, falei, justiça e democracia, tributária, solidariedade e ou legalidade. Falei, isso é com o Eurico e com a Vanessa, eu vou de poste. Eu achei que minha função aqui ia ser de poste, ia ser poste, mas aparentemente me falaram que eu tinha que falar alguma coisa. Aí eu falei, bom, pensei o que eu vou falar, e aí, na verdade, quando eu estava ouvindo o Raul, de repente eu pensei, opa, nós estamos falando a mesma coisa, porque eu queria falar exatamente o que você falou. O que que... Que bom para mim. Que bom para nós. Só falta conversar com os russos, o resto tudo certo. Com os russos? Combinar com os russos. Olha isso. Não, o ponto que eu queria colocar é que, assim, no trabalho que a gente faz no CECIF, a gente discute mudanças no sistema tributário. E quando você vai olhar a discussão do sistema tributário, o que você considera? Quais são os objetivos? Quando você mexe no sistema tributário, você tem vários objetivos. Você tem um objetivo distributivo, quando você mexe na tributação, você tem impactos distributivos. Você tem impactos sobre a eficiência econômica, a produtividade, então, dependendo de como você mexe no sistema tributário, a economia cresce mais ou cresce menos, e isso faz diferença no potencial de crescimento do país. O que é muito interessante quando a gente olha o Brasil, e aqui em várias áreas da tributação, na tributação do consumo, na tributação da renda, na tributação da folha, é que a gente olha que os problemas do Brasil estão no fato de que a gente tem regra diferenciada em todos os setores, dependendo de quem for, tem uma regra. No caso da tributação do consumo, cada setor tem uma regra. Na verdade, no limite no Brasil, cada empresa tem uma regra tributária diferente da outra. E o que é muito interessante é que se a gente tiver uma única regra que vale para todo mundo, e como é que é essa regra? É uma regra em que você considera, como é que você define qual é a melhor regra? É aquela que você considera custos e benefícios. Aí, olhando as várias dimensões do sistema tributário, eficiência econômica, da distribuição de renda, olha todos e considera custo-benefício e define qual é a regra. Se você tiver no Brasil uma regra só uniforme para todo mundo, você resolve simultaneamente problemas distributivos e problemas de eficiência econômica. E isso é muito claro no Brasil. Nosso problema tributário está no excesso de regras diferenciadas, uma para cada um, em todas as áreas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, muito rápidos, só para poder... E, no fundo, a ideia que a gente está tendo aqui no IBS, que o Eurico introduziu e o Nelson detalhou, a ideia é exatamente essa, é uma regra só para todo mundo. Tributação do consumo é uma só para todo mundo. E como eu trato da questão federativa? É igual para todo mundo. O imposto, que é um só para o contribuinte, é uma parte federal, uma parte estadual, uma parte municipal. Todos têm autonomia de fixar alíquota e ninguém tem autonomia de dar benefício fiscal. No fundo, é isso que está na nossa proposta. Tá certo? E é uma regra só, uma lei só, uma regulamentação só. E como é que a distinção afeta a produtividade e afeta a distribuição? Só dar alguns exemplos, eu poderia aqui passar um dia inteiro falando do circo de horrores do sistema tributário brasileiro. Vou falar só alguns exemplos. Vamos pensar numa empresa que recebe um benefício fiscal. E ela é eficiente. Aí tem um concorrente dela que é menos eficiente que ela, mas que recebe um benefício fiscal melhor. Ups. Aí aquela empresa que é eficiente quebra, porque o concorrente tem um benefício fiscal melhor que o dela. Tá certo? O que acontece do ponto de vista do país? A gente favoreceu a empresa ineficiente e quebramos a empresa eficiente, que é eficiente em conseguir negociar um melhor benefício fiscal. Muitas vezes de forma não muito republicana. Tá certo? Isso é só um exemplo. E aqui no Brasil a gente só tem a quantidade de benefício fiscal que a gente tem absolutamente monumental. Agora, o nosso sistema tributário considera diferente serviço de mercadoria. Isso tem efeito sobre produtividade? Tem. Se aqui no Brasil você quer construir um prédio, de concreto armado, você vai pagar ISS e PIS/COFINS cumulativos. Você vai pagar no máximo 8,65%. Se você quer construir um prédio com uma estrutura pré-fabricada, o valor é agregado na indústria e você vai pagar sobre esse valor agregado ICMS e PIS/COFINS não cumulativo. Então, no mínimo 21% e 25%. Então, no Brasil, construir prédio de concreto armado é mais barato do que construir prédio de estrutura pré-fabricada. Aí eu vou pensar o seguinte, olha, suponha que com a mesma quantidade de trabalho e capital, que são os indicadores, os insumos econômicos básicos, que eu construo 10 prédios de concreto armado, eu conseguisse construir 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro te empurra a fazer 10 prédios de concreto armado, arrecadando a mesma coisa. Ou seja, toda vez que a gente trata diferenciadamente uma empresa da outra por causa do benefício fiscal, um setor do outro em função do tratamento diferencial, porque um paga um imposto, outro não paga outro, toda vez você está criando
um estímulo à economia se organizar de uma forma que pode não ser produtiva e normalmente não é produtiva. Consequência, sem falar da questão da complexidade de pagar, do custo, da litigiosidade, do custo de pagar imposto, consequência, o país cresce muito menos do que poderia crescer, porque o nosso sistema tributário só tem exceção, não tem regra. Essa é a realidade, olhando do lado do consumo. Poderíamos seguir aqui dando 500 exemplos sobre isso. Vamos olhar do lado da renda. Vamos olhar do lado da renda. Aqui no Brasil, se uma pessoa presta, um profissional liberal presta serviço como autônomo, ele vai pagar contribuição para a Previdência. Se ele trabalhar para uma empresa, ela vai pagar 20, ele vai pagar mais 11, e ainda vai pagar imposto de renda sobre toda a renda dele. Aí esse mesmo profissional liberal, vira sócio de uma empresa do lucro presumido. Aí ele vai pagar alguma coisa, depende do ISS, mas vai ali entre 15% e 19%, assim, ele vai pagar de imposto sobre tudo, em vez de pagar mais de 40% do que ele pagaria se ele estivesse trabalhando na pessoa física. Obviamente, todo mundo se empurra para se constituir como sócio de empresa, inclusive pessoas que deveriam ser empregados. Agora, por que um empregado que ganha menos do que eu, que sou um profissional liberal, sou sócio de uma empresa, paga muito mais imposto do que eu? Isso é o que acontece no Brasil hoje. É injustiça distributiva claríssima. Eu sei que aqui deve estar cheio de gente que é sócio de empresa do lucro presumido, inclusive eu. Deve estar cheio, mas está errado, pessoal, está errado. Está errado a gente pagar muito menos imposto do que uma pessoa que faz a mesma coisa que a gente está trabalhando de uma forma diferente, só porque ele se organizou de uma forma diferente. Está errado isso, está errado do ponto de vista distributivo. E por que está errado? Porque a gente está dando regra diferente para todo mundo. A gente não está tratando a renda igual à renda do sócio da empresa, aquilo que paga na empresa e na pessoa física, não é tributado da mesma forma que a renda do empregado ou do autônomo. Mas é renda, os dois são renda. Por que um é tributado de um jeito e outro de outro? E é isso que acontece no Brasil hoje. Em alguns casos, a gente junta os dois. Pensar aqui, por exemplo, um aluguel. Quanto paga de aluguel uma pessoa que tem um imóvel e recebe aluguel? Uma pessoa física recebe aluguel no Brasil. Se ele tiver um imóvel e receber aluguel, ele vai jogar na declaração de imposto de renda de pessoa física e vai pagar 27,5% sobre aquele aluguel. Se ele tiver 10 imóveis, ele capitaliza uma empresa de lucro presumido com esses 10 imóveis e vai pagar algo como entre 11 e pouco e 14 e pouco por cento do valor daqueles aluguéis de imposto de renda. É assim que funciona no Brasil. Se ele tiver 100 imóveis e 20 amigos que têm cada um 100 imóveis, eles montam um fundo de investimento imobiliário, capitalizam com os imóveis, dizem que a cota é negociada em bolsa, e aí vão pagar 0% de imposto sobre o aluguel que eles recebem. Ou seja, a gente tem uma situação em que o sistema tributário, porque trata a mesma coisa, que é o recebimento de aluguel por uma pessoa física, dependendo de como eu organizo, a regra é diferente. Quanto mais imóvel eu tiver e mais complexa a estrutura que eu montar para poder receber o aluguel, menos imposto eu pago. É ruim do ponto de vista distributivo e é ruim do ponto de vista da eficiência econômica. Do ponto de vista econômico, o trabalho do gestor desse fundo de investimento imobiliário é trabalho improdutivo. Ele só está lá para poder pagar menos imposto do dono daqueles imóveis. E isto é a situação que a gente tem no Brasil hoje. E o que é muito legal é que em todas essas situações, na tributação do consumo, na proposta do IBS, na tributação da renda, se você tiver uma regra só, que você tem que pensar qual é a regra, olhando qual é o impacto que ela tem sobre produtividade, qual é o impacto que ela tem sobre custo, qual é o impacto que ela tem sobre distribuição, ou seja, olhando custos e benefícios. Se tiver uma regra só para todo mundo, e isso for o parâmetro na formulação da legislação e, idealmente, também na forma como o judiciário interpreta a legislação, nós vamos ter simultaneamente um efeito positivo, distributivo e de eficiência econômica no nosso país. Ou seja, que no fundo tem muito a ver, Raul, com a coisa que você colocou. Se a gente tivesse uma regra só, o que você colocou é falar o seguinte, olha, o que nós temos que ter é uma regra só para todo mundo que considere custos e benefícios, tá certo? É isso, no seu caso, orçamentários. No nosso caso, envolve algumas outras questões. E é um pouco isso que a gente está colocando, e essa é um pouco a referência do trabalho que a gente tem no Centro de Cidadania Fiscal. Vamos caminhar para ter um sistema mais simples e justo, porque isso é bom de todos os pontos de vista, no caso do Brasil, desde que ele seja bem desenhado, claro. Aí a questão do custo-benefício na definição da regra é extremamente importante. Esse modelo existe em outro país? Exatamente como a gente está colocando aqui, não, existe, do ponto de vista do desenho do imposto, sim, mas não com a complexidade federativa que a gente tem no Brasil, porque aqui nós temos uma complexidade federativa que não existe em outros países.
Tá certo? Então, o que nós estamos querendo trazer é para dentro da nossa realidade federativa um modelo que, do ponto de vista da empresa, é igual ao que tem nos melhores níveis do mundo, e do ponto de vista federativo, a gente botou União, Estados e Municípios no mesmo pé de igualdade. Todo mundo tem direito a gerir a alíquota do imposto, decidir quanto é arrecadar, é um tributo sobre o consumo. Se aumentar a alíquota em 1%, todos os preços sobem 1%, o consumidor é o eleitor, ele que arbitra se ele quer pagar mais e ter mais serviço público, ou quer pagar menos e ter menos serviço público. Faz todo sentido do ponto de vista democrático. Obviamente, no Brasil, tudo que você fizer, alguém vai dizer que pode ser inconstitucional. É claro. Aí A Vanessa vai resolver tudo isso. Isso a Vanessa vai resolver. Aliás, a Vanessa, de fato, é quem está responsável para a parte principal da nossa apresentação aqui. Então, só para dar um exemplo, a gente já lançou a nossa ideia em público, já tem gente dizendo que a nossa ideia é inconstitucional porque fere a autonomia federativa, que é cláusula pétrea. Aí a interpretação do que é autonomia federativa, eu não sei o que é. Nós estamos mantendo a autonomia de dizer quando você quer arrecadar. Se autonomia federativa significa autonomia de dar benefício fiscal, de fato, a gente está ferindo a autonomia federativa. Se a autonomia federativa significa dar direito a ter complexidade que gera injustiça e perda de produtividade, sim, nós estamos ferindo a autonomia federativa. Na prática, a gente acha que não estamos ferindo a autonomia federativa, achamos que é bastante sólido, inclusive conversando com o Dr. Terço, né, Dr. Terço, sobre essa questão. Então, estamos bem avalizados nessa questão. Hã? Selo Terço de qualidade, exatamente. Temos um selo Terço de qualidade. Esperemos que passe pelo Supremo Tribunal Federal, essas coisas todas. Assim. E por aí vai. Mas é isso. Basicamente é isso. Obrigado. Agora eu deixo para a Vanessa, que é quem vai...